TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. A luz que vem de dentro. Suicídio, depressão pós-parto e terapia de vidas passadas são assuntos que fazem parte deste emocionante enredo. Espíritos encarnados e desencarnados passam por situações extremas até perceberem a centelha divina que todos carregam no seu íntimo. Acompanhá-los é uma jornada de aprendizagens e de emoções. Conheça os insondáveis caminhos do amor e da ajuda espiritual. Mais uma vez, boa tarde a todos. Muito obrigada. Nada como saber quem eu sou. Então, como devem estar lembrados, nós fizemos uma combinação para 2016 e a combinação foi percorrermos os romances de Emmanuel. Nós estamos em julho e amanhã é uma data muito especial para esta casa e na mediunidade de Chico Xavier, e há 75 anos foi escrito o último bocadinho deste livro que hoje vamos olhar, que é Paulo Estevão. E então vamos lá um bocadinho devagar, esperando que conseguir fazer chegar até vós nem que seja assim, um sopro da vontade de ler este livro muitas e muitas vezes. E antes de muitas é sempre preciso a primeira. Portanto, cá vai. O livro chama-se Paulo Estevão, mas ele é imenso. E o que eu decidi para esta palestra de hoje foi trazer-vos a primeira parte. Ele é dividido em duas partes, tem o mesmo número de capítulos em cada uma delas. Há, inclusive, propostas de várias formas de leituras. Uma delas é ler o primeiro capítulo das duas partes e depois ir percorrendo e ir comparando. É uma proposta que existe e nós aqui vamos fazer à metade, digamos. Não é exatamente metade, mas é a primeira parte. E na primeira parte, o que aqui está com Paulo Estevão, na realidade, é a história de Gesiel e de Saulo. E nós vamos entender devagarinho quem são. Espero que muitos de vós já tenham lido e que já saibam porque é esta ideia. Mas vamos lá devagarinho. Como vos disse, a proposta deste ano foi que conseguíssemos percorrer convosco os 5 romances de Emmanuel. Aqui está o primeiro, há 2000 anos, que foi, as datas que estão aqui, 2 de março de 39 neste, é a data do prefácio, que na dinâmica que Emmanuel combinou com o grupo que o ajudava a elaborar estes livros, era a última coisa a ser escrita, era exatamente o prefácio. Então essa é a data que é considerada como a data da produção. Há 2000 anos foi o primeiro, 50 anos depois, ainda em 39, o segundo. Paulo Estevão, são 5, está no centro, não é? É o terceiro, e como vos disse, a data do prefácio é 8 de julho de 41, então estamos a celebrar os 75 anos desse livro. O terceiro é Renúncia, que foi por onde nós começámos. O quarto é Renúncia, que foi por onde nós começámos. E o último, Ave Cristo. Ave Cristo já é de 53, mas se vocês repararem, os 4 primeiros, eles são elaborados entre 39 e 42. A direção desta casa hoje está um bocadinho barulhenta aqui à minha esquerda. E então, se é uma coisa que eu acho que é importante, é nós termos a referência das datas. Nós celebramos anualmente o nosso aniversário e temos que ter noção de
de que estamos inscritos no tempo. O tempo é aquilo que nos permite a realização. O tempo é precioso e nós devemos ter carinhosamente cuidado com o tempo que passa. Aqui, entre 39 e 42, foram escritos estes 4 romances. Se nos lembramos, 39 foi o início da Segunda Grande Guerra, que vai até 45. E ocorreu-me essa ideia e fui ver como é que tinha sido a produção de Emmanuel e de Chico. Vocês sabem que nem todos os livros que Chico psicografou são redação de Emmanuel, mas Emmanuel esteve sempre na regência da produção. E reparem, aqui tem um dado que eu tinha marcado antes, que é a data, qual é o tempo, estamos outra vez no tempo, o tempo em que relatam esses romances. O primeiro e o terceiro são do século I, então é o tempo em que Jesus esteve entre nós. No primeiro, há 2000 anos, nós temos aquele relato do encontro de Emmanuel, então na sua encarnação de Públio Lentulus, com Jesus, e nós vamos, em Paulo e Estevão, temos o tempo imediatamente após a passagem de Jesus. E nós temos depois o século II, 50 anos depois, e o último a ver Cristo é o século III. A Renúncia, que foi o primeiro que nós aqui estudámos convosco, é do século XVII e XVIII. Mas então eu ia-vos dizer que fiquei curiosa para saber o que tinha sido a produção de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier durante esse período tão conturbado, não é? Uma das coisas que nós temos, que muitas vezes eu penso quando nós estamos a passar por dificuldades, é lembrar-nos. Os grandes sempre nos dizem, Maria disse isso várias vezes nas suas intervenções, dizem que o grande Buda também disse, isso também vai passar. Nós temos que nos lembrar sempre disso. Isso também vai passar. O bom e o menos bom. Mas enquanto lá estamos a viver a situação, nós esquecemos disso. E o tempo que houve entre 39 e 45 foi um tempo daqueles que dura infinitamente. Um tempo de dificuldade imensa. E vejam que, durante esse período, foram escritos, e agora, com perdão de todo o resto da produção, que são 470 talvez, não é que se... Não, os que sobram destes que estão aqui, já são quase 500, não é? Nós sabemos, mas estes são livros absolutamente definitivos, aqueles que foram produzidos durante esse período. Nada acontece por acaso, portanto, é com certeza um amparo imenso da espiritualidade dar-nos esta possibilidade de conforto e de conhecimento que estão nestes livros, para que nós possamos ultrapassar os momentos mais difíceis. E lembremos-nos que estamos neste momento, entre nós, a passar um momento muito, muito difícil também da humanidade. Nós devemos ter cuidado e atenção e fazermos a nossa parte na contribuição para que seja um bocadinho menos difícil este momento que a humanidade está a passar. E então, agradecendo todas estas pérolas que nos foram dadas durante esse período, lembrando que elas foram então escritas, mas elas valem desde sempre e para sempre. São fundamentais para o nosso conhecimento. O que está aqui, inclusive no nosso lar, não sei se lembram, mas existe uma passagem no nosso lar que é exatamente quando nosso lar sabe o que estava a começar a acontecer e quando começam a receber os desencarnados, muitos e muitos desencarnados naquele momento. E então vamos lá, a Paulo e Estevão, que é o 15º livro, que Chico Xavier psicografou. Eu não sei, não consegui ainda recuperar qual é a data do início da redação do livro, mas sabemos que ele terminou em 8 de julho de 41. Já vos trouxe, nas outras palestras, a referência a que a espiritualidade, quando nós dizemos que Emmanuel estava a coordenar
Era Emmanuel enquanto, digamos, que o porta-voz de um grupo imenso de espíritos, não é assim? É sempre importante pensar que é um trabalho de cooperação, sempre. E nós temos essa possibilidade de conhecer essa cooperação através de um trabalho precioso que foi feito por Geraldinho, pelo Geraldo e por uma das pessoas que está neste grupo, a mais jovem, Wanda, que está aqui na ponta de cá, que é a filha daquele senhor que era o chefe de Chico Xavier. É importante também lembrarmos a ideia sempre que nós tínhamos o foco de que o amparo está sempre disponível, de que nada é por acaso, e tudo isto é exatamente para que nós tenhamos dados concretos, relatos palpáveis de que isso está sempre a acontecer. Não foi por acaso que estas pessoas se encontraram num determinado momento para juntos poderem fazer um trabalho imenso. E vejam que, através desta recuperação, nestes livros, é este e mais alguns, mas Deus Connosco é aquele que nós vamos utilizar hoje, é colocada exatamente a narrativa de todas as sessões que havia semanalmente, em que este grupo se reunia, na casa do Dr. Rómulo e sua família, e sob o auspício, sobre o amparo de Artur Joviano, pai de Dr. Rómulo, que já tinha desencarnado, e um trabalho semanal, inicialmente era uma vez por semana, passou a ser 2 vezes por semana, tanto era o trabalho que tinham a fazer, não é? E em que foram o amparo, a sustentação, a cooperação da psicografia de Chico e depois das revisões. Nós temos então, através dessa compilação, a possibilidade de saber como é que isto aconteceu. É Emmanuel que fala sempre que Jesus recompensa todos pela cooperação ao esforço humilde na história do grande apóstolo dos gentios. Sinto grande júbilo pelo adiantado da realização, acreditando que estamos de posse de 3/4 do esforço total. Que Deus vos abençoe. Esta declaração é em fevereiro de 41. Era diferente, se lembram, por exemplo, há 2000 anos, nós sabemos que foi psicografado em 3 meses. Paulo e Estevão foi a obra mais difícil, e vamos colocar este difícil, não é? Assim, de uma forma misteriosa, não é o que será realmente este difícil, mas foi a duração dela, da sua produção, já mostra o quanto é complexa e o quanto tem de informação nela. Depois, em abril, Emmanuel vai ainda dizer: o livro de Paulo toca ao seu termo. Grato pela vossa cooperação amiga e generosa, mais alguns poucos dias e a tarefa estará concluída, necessitando somente dos complementos naturais em retificações, estudos e observações justas. Agradecendo-vos de todo o coração, rogo ao Senhor da semeadura e da seara que vos cubra com as suas bênçãos. Em junho, vejam, começámos. Em fevereiro tínhamos 3/4 da obra. Estamos em junho, já passaram alguns meses, e isto numa produção, digamos, normal, não seria muito tempo, mas na produção mediúnica de Chico Xavier, isto era um tempo muito considerável. Agradeço-vos de coração pelas nossas alegrias na tarefa do esforço fraternal de cooperação. Os últimos retoques ao livro da biografia romanciada de Paulo de Tarso poderíamos concluir em breves dias. Reconhecidamente agradeço a leitura feita pelo nosso irmão. Não precisarão examinar mais detidamente o assunto, porquanto todas as anotações feitas pela sua observação são oportunas. Buscarei renovar as expressões e corrigir nos textos. Peço-vos uma leitura mais demorada do episódio das referências do apóstolo à proteção de Popeia Sabina e as possibilidades das riquezas iníquas. Não desejo oferecer um material para interpretações dubitativas ou bifrontes. Quanto ao mais, anexaremos o prefácio e o trabalho estará pronto. Que Deus vos recompense. Vejam o nível de cuidado, não é assim? Paulo e Estevão, para quem já leu, é uma obra que tem uma quantidade de informação imensa. E vejam que aqui Emmanuel está preocupado com um determinado detalhe, porque ele não quer que haja caminho e possibilidade de que seja colocado em xeque aquilo que estava a ser informado nesses livros.
Como vocês veem aqui, ele diz, anexaremos o prefácio e o trabalho estará pronto. Estamos em junho e no dia 8 de julho foi escrito o prefácio, de que vos trago aqui alguns pequenos recortes. A ideia é onde é que nós vamos colocar o foco nesta nossa primeira abordagem. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. Certo é que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, mas não poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso? Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas, na verdade, homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ora, Jesus não é um mestre de violências e, se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até ao fim das suas tarefas materiais. Foi muito mais que um predestinado. Foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. O Mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde: Senhor, que queres que eu faça? Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decénios de luta redentora e constante. Demonstrá-lo para o exame de quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, é o nosso objetivo. Isto foi escrito por Emmanuel há 75 anos atrás. E a parte aqui que está em negrito fui eu que destaquei, porque realmente é o mais importante. Não importa nada nós estarmos só a deliciar-nos com a imensidão de Paulo de Tarso. O que importa é que nós saibamos qual é a nossa parte. A única coisa que nós estamos aqui a fazer é uma tentativa de aprender a melhor aproveitar o tempo que nos é dado. O Espiritismo é isso. O Espiritismo não é palavra morta, o Espiritismo é convocatória para a ação. Foi para isso que Kardec, em noites e noites e noites e noites, escreveu infinitamente e continua a escrever depois por decénios na encarnação seguinte. É um esforço imenso para que os nossos corações possam ouvir um bocadinho a convocatória de Jesus, que está aí para todos. O importante é cada um de nós ter a sensação do quanto precioso é e o quanto é precioso o tempo que nos é dado. Tomara a Deus que isso possa vir. Vocês sabem que eu sou uma devota de Clóvis Tavares. Foi um dos grandes espíritos que apoiou Chico Xavier em momentos muito, muito difíceis. E ele fez um belíssimo tributo a Emmanuel, e só para vos lembrar de uma outra maneira, aquela era a forma como ele próprio estava a dizer para que é que era importante ele estar a escrever aquele romance. E ele disse aqui, Clóvis, sobre todos os romances, em levantamentos históricos autênticos, neles encontramos os grandes dramas da evolução, que são os nossos dramas. Os romances de Emmanuel desviram ideias e sentimentos sem números nas criptas do nosso mundo interior. Falam-nos ao coração, ao espírito imortal. É que nossas lutas, nossas quedas, nossas dores lá se encontram. E lendo-os, choramos como pequeninas crianças. É que os nossos sonhos também lá estão. É essa possibilidade de falar ao nosso coração que está nessas pérolas compiladas com muito imenso esforço sob a tutela de Emmanuel. Como vos disse, é uma obra ciclópica, não é assim? Pode-se ler este romance de muitas e muitas formas, não é assim? E então, para vos apresentar aqui, eu tinha que fazer um recorte. E foi um recorte que me parece muito importante, e até para juntarmos os dois romances que já vimos
e que narram o século I da nossa era, que são há 2000 anos e Paulo e Estevão. E o recorte é este que eu vou tentar explicar um bocadinho. No capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos "Não separeis o que Deus juntou". E o primeiro item desse capítulo é uma passagem de Mateus. Os fariseus vieram também para tentá-lo e disseram-lhe: "É permitido a um homem devolver a sua mulher por qualquer motivo?" Ele respondeu-lhes: "Não lestes que aquele que criou o homem os criou macho e fêmea desde o começo e disse: por esta razão o homem deixará o seu pai e sua mãe e juntar-se-á à sua mulher, e eles serão uma só carne. Assim eles não mais serão dois, mas uma só carne. Que o homem não separe o que Deus juntou." E continuam: "Mas então porquê, disseram-lhe eles, Moisés ordenou que se desse à sua mulher uma carta de separação e a devolvesse?" Ele respondeu-lhes: "É por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu que devolvesseis as vossas mulheres, mas não era assim no início." Esta passagem refere-se diretamente à relação conjugal. Mas eu gostaria, e vocês vão ver que Emmanuel daqui a bocadinho vai falar sobre isso também, num outro livro, Em Caminho, Verdade e Vida, que nós tivéssemos a noção de que estamos a falar aqui de aquilo que Deus juntou, aqueles que nos encontramos, aqueles que estamos ligados de alguma maneira e que temos um determinado enredo para viver juntos. Que seja esse o foco e que nos lembremos que quando fala Jesus da dureza do nosso coração, é a dureza do nosso coração sempre, a nossa dificuldade infinda de realmente conseguirmos amar. E é sobre esse recorte que eu vos trago aqui algumas passagens desta primeira parte em que nós temos Gesiel e Saulo. E contextualizemos. A narrativa de todo o livro decorre entre 34 e 67. 34 é o ano seguinte à passagem de Jesus e 67 é o ano em que Paulo volta para os braços de Jesus. Nós começamos na primavera de 34 em Corinto, na Acaia, naquilo que nós conhecemos como a Grécia, e vamos encontrar uma família de judeus. Um pai, Jochebed, e os seus filhos, Gesiel e Abigail. Eles tinham tido a bênção de ter uma mãe muito, muito especial e que, embora os tenha deixado, eles eram meninos ainda, deixou nos corações deles um manancial de fé que é muito, muito especial, como se vai ver ao longo de todo o romance. Mas nós temos neste momento Roma e o seu poderio, as suas águias, a dominar toda esta parte do mundo e muitos de nós estivemos com poder nessas situações e não nos fizemos o melhor. E então Licínio Minúcio era um legado de César muito ambicioso e tudo o que ele pôde, ele arrebatou para si. E uma das coisas que ele quis foi exatamente as propriedades desta família. E é muito terrível o encontro, muito difícil, e eles acabam por ser aprisionados, todos três. Jochebed já era um senhor, já era um ancião, e acaba por não resistir aos castigos. Lembremos-nos que estamos numa época em que os castigos eram físicos e extremamente duros. E então nós vamos ter algumas passagens muito difíceis, exatamente nesse momento em que estão todos na prisão. Mas é também nesse momento, e é sempre nesses momentos mais difíceis, que nós podemos entrar em contato com o mais precioso de nós mesmos. E Gesiel consegue. Eu trago aqui 2 momentos de quem era Gesiel. Gesiel, quando a irmã lhe pergunta se ele tinha ficado zangado com o pai, porque o pai tinha reagido de uma forma brutal em relação ao aumento da expropriação e só complicou de forma muito exacerbada a situação de todos, que acabam por ficar absolutamente na miséria e aprisionados.
E Jaziel o que tem a dizer à irmã? Não, de maneira nenhuma eu não posso. Nós estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção, porque de outro modo Deus não nos las daria. E mais à frente ele vai dizer: os filhos da nossa raça muito têm padecido, mas Deus saberá porquê e não nos enviaria problemas de que não necessitássemos. É exatamente uma forma de conseguir entender aquele momento de não separais o que Deus juntou, não é assim? As situações, os enredos, são-nos dados por nossa necessidade. Nada acontece por acaso. E muitas vezes, eu acho que muitos de nós já têm alguns anos desta encarnação e já nos demos conta de que aquilo que às vezes nos parece terrível, quando passa algum tempo, nós vemos que foi uma grande oportunidade. Não porque nós estejamos a tentar ver o melhor lado das coisas, mas porque realmente nós, pela experiência, entendemos que foi o começo de alguma situação que depois nos levou a progredir. Abigail, a irmã, quando vê o pai perecer de uma forma brutal, começa a cantar por indicação de Jaziel. Não sei se conhecem, mas as orações judaicas normalmente são entonadas como um cântico. E ela é uma menina linda, uma criança ainda, e ela começa a dizer esta que é a prece dos aflitos. E todos os guardas que tinham perpetrado aquela tragédia, aquela família, e o próprio questor, não é? O próprio tirano desta situação, ficaram comovidos, porque ela era realmente um anjo de Deus ali a dizer isto, que são belíssimas palavras. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos do nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em todo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Isto, entonado por aquela criança, foi absolutamente comovente. E então, o questor, Licínio, ele ficou muito assustado com o momento em que ele poderia perder a face e manda libertá-la. E o pai falece ali à sua frente, o irmão é condenado ao degredo. Isto queria dizer, nessa época, ir para uma das embarcações e ser um escravo de trabalho, e ela é libertada para que parasse de cantar. Era só isso que ele queria. Depois de 30 dias de estar preso, Jaziel, como vos disse, é enviado para uma embarcação e ninguém voltava, não é, dessa condenação, era o que se dizia. Mas ele tem uma oportunidade porque um jovem patrício fica muito doente durante a viagem e ele cuida desse jovem patrício e tem a oportunidade de ser liberto a pedido desse jovem patrício de quem ele cuidou, de quem salvou a vida, através dos seus zelosos cuidados. E então ele é libertado em Jope, na Palestina. Só que, para conseguir chegar até ao litoral e depois sobreviver, ele fica muito, muito fragilizado. E é recolhido por Efraim e levado até aos irmãos do caminho, que eram a nossa primeira forma de agregação daqueles que depois, hoje, conhecemos como os cristãos. Mas os seguidores de Jesus começaram, sob a tutela de Pedro, exatamente a amparar todos aqueles que eram os necessitados. Segundo a lei judaica, em cada uma das cidades tinha que haver perto algum lugar para onde eram levadas as pessoas que já estavam em situação considerada sem solução. Havia aquilo que seria um vale de desterro. E o que Pedro faz é exatamente recolher aqueles que eram ejetados da sociedade. E então, na Casa do Caminho, em Jerusalém,
encontravam-se pessoas em todas as situações, aquelas que estariam completamente proscritas da sociedade pela lei judaica e eram acolhidas na casa de Jesus, na casa do caminho. Estevão foi um deles, quer dizer, na realidade eu já vos contei, Gesiel foi um deles. Gesiel é acolhido e ele rapidamente recupera e fica muito comovido com encontrar aquela casa onde os proscritos eram acolhidos e ele tinha sido um deles. Gesiel era um grande estudioso da Bíblia e ele gostava, em particular, das passagens de Isaías. Isaías foi um dos profetas que cantou a vinda do Messias. E ele era um jovem muito otimista e acreditava na vinda do Messias. E quando começa a recuperar na casa do caminho, Pedro dá-lhe aquilo que havia, que era a compilação que havia até então, a compilação de Mateus, das passagens de Jesus, e ele fica muito, muito comovido, reconhece, e aqui temos o diálogo dele com Pedro. E achais que vos poderia servir em alguma coisa? Eu, que era cativo dos homens, desejaria escravizar-me ao Salvador, que soube viver e morrer por todos nós. E Pedro diz: serás meu filho de doravante, exclamou Simão, num transporte de júbilo. E já que preciso reformar-me em Cristo, como me chamarei? Perguntou Gesiel com olhos fulgurantes de alegria. O apóstolo refletiu algum tempo e falou: para que não te esqueças de Acaia, onde o Senhor se dignou de buscar-te para o seu ministério divino, eu te batizarei no credo novo com o nome grego de Estevão. Então, Gesiel, o irmão de Abigail, transforma-se em Estevão, com um nome grego para se lembrar de suas origens. Vejam bem que aqui Pedro vai exatamente focar o momento dificílimo em que ele é retirado tudo aquilo que ele teria como bens possíveis, a sua herança, em que ele é aprisionado, em que o seu pai é morto. Isto foi uma oportunidade para vir a encontrar a sua enorme missão nos caminhos de Jesus. E então Gesiel transforma-se em Estevão. Há, exatamente, em todos os momentos de grandes transformações, uma forma de assinalar é mudar o nome. E nós vamos ver neste livro duas mudanças de nome, não é? Gesiel passa a chamar-se Estevão. Em pouco tempo, Estevão tornou-se famoso em Jerusalém, pelos seus feitos quase miraculosos. Considerado como escolhido do Cristo, sua ação resulta insincera, arregimentara em poucos meses as mais vastas conquistas para o Evangelho do amor e do perdão. Alma temperada na forja sublime do sofrimento, a sua pregação estava cheia de lágrimas e alegrias, de apelos e aspirações. As suas pregações eram, assim, uma forma de chamar pessoas que não se tem ideia. Começaram a vir multidões para o ouvir. Tanto que o Saulo vai saber disso. Mas quem é Saulo? Saulo era um jovem que apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciato, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal ao convívio de mestres bem-amados trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Saulo tinha nascido em Tarso, era judeu, como aqui é colocado, mas tinha estudado nas melhores escolas, tinha estudado em Tarso com mestres que vinham das melhores escolas gregas de então, onde estava realmente a compilação do conhecimento daquela época. Ele falava normalmente o grego e vestia-se como um romano, mas era um senhor da lei, era um profundo estudioso também da lei de Moisés, e o que ele tinha como objetivo era conseguir que a lei de Moisés fosse bem aceita por todo o conhecimento, por todos os filósofos. Era um dos objetivos que ele tinha. Saulo, ele
está em Jerusalém como candidato a um alto cargo do Sinédrio. E, por teias que Deus tece, ele vai encontrar numa festa Abigail e vai se encantar pela irmã de Jesiel, que nós agora já sabemos que é um cristão e que se nomeia Estevão. E eles estão completamente apaixonados naquela maravilha encantadora do momento do enamoramento absoluto. Nós vamos aqui dividir um bocadinho como era um para o outro. Saulo para Abigail primeiro. Desde que travara relações com o rapaz de Tarso e entrevir a possibilidade de uma união conjugal, era com ansiedade que suplicava a Deus a consoladora certeza da existência do irmão, fosse onde fosse. A seu ver, Jesiel gostaria de conhecer o eleito do seu coração, cujos pensamentos eram igualmente iluminados pelo zelo sincero de bem servir a Deus. Contar-lhe-ia que a afeição da sua alma era também entretecida de comentários religiosos e filosóficos e não tinham conta as vezes em que ambos se submergiam na contemplação da natureza, comparando as suas lições vivas com os símbolos divinos dos escritos sagrados. Saulo muito lhe ajudara no cultivo das flores da fé que Jesiel havia semeado em sua alma singela. Primeiro, antes de tudo, houve aquele adubo maravilhoso que foi a mãe de ambos, que lhes deu uma fé inigualável. E Jesiel, como sabemos, era um grande estudioso, e Saulo também, da lei de Moisés. Não era ele um homem excessivamente sentimental, dado às efusões dos carinhos que passam sem maior significação, mas compreender-lhe o espírito nobre e leal, que um profundo sentimento de autodomínio assinalava. Abigail estava certa de entender-lhe as aspirações mais íntimas, nos sonhos grandiosos que empolgavam a mocidade. Sublime atração, essa que o impelia para o jovem sábio, voluntarioso e sincero. Às vezes, parecia-lhe áspero e enérgico em demasia. Suas concepções da lei não admitiam meios termos. Sabia ordenar e desagradava-lhe qualquer expressão de desobediência aos seus propósitos. Aqueles meses de convívio, quase diário, davam-lhe a conhecer o seu temperamento indómito e inquieto, a par de um coração eminentemente generoso, onde uma fonte de ignorada ternura se retraía em abismais profundezas. Este era Saulo para Abigail, que estava completamente apaixonada e que via nele uma continuação do seu irmão. E quem era Abigail para Saulo? Abigail disse, retendo-lhe a mãozinha entre as suas: a natureza canta sempre com as almas esperançosas e crentes. Com que cidade esperei-te no caminho da vida. Meu pai falou-me do lar e das suas tesouras, e eu aguardava a mulher que me compreendesse inteiramente. Quem de nós não teve essa alegria já de um dia encontrar aquilo que podemos chamar a cara metade, aquela que aguardamos durante algum tempo, alguns mais, outros menos, mas essa é uma alegria profunda. E essa alegria Saulo tinha encontrado com Abigail. E vejam que para a época ele já tinha 30 anos passados e ele tinha-se resguardado. Ele era um homem da nobreza judaica, digamos, então tinha sido já muito pressionado para que encontrasse uma esposa, mas ele tinha-se guardado para que encontrar aquela que seria a sua amada. E eles tinham uma diferença de idade muito acentuada. Abigail enchera-lhe o coração. Era a flor mística do seu ideal. A alma que entenderia as aspirações em perfeita ressonância de pensamentos. De olhos fixos nas suas feições delicadas, que o luar pálido iluminava, teve ânsias de guardá-la para sempre nos braços fortes. Ao mesmo tempo, doce enternecimento lhe vibrava na alma. Desejava atraí-la a si como se o fizesse a uma criança meiga e afagar-lhe os cabelos sedosos com todo o cabedal do seu carinho. Trago-vos estas passagens para aquecer os nossos corações, porque os momentos de enamoramento são sempre muito preciosos, e também para termos noção do quanto aquelas criaturas estavam realmente
felizes com o seu encontro, para além de todas as dificuldades. Abigail sofria muito a ausência de Jesiel, não saber inclusive se ele ainda estava vivo, não é assim? E tinha muita vontade de dividir aquele momento que tinha encontrado, tinha essa esperança de construir uma família e de conseguir fazer a sua vida depois de um momento tão difícil como aquele em que o pai pereceu. E há todo um projeto aqui, não é? Se eles tinham-se conhecido há 3 meses e havia um projeto grande que Saulo estava a fazer de dar todos os passos corretamente. Saulo tem uma irmã, ele quer que a irmã conheça primeiro Abigail para depois levar aos pais a notícia do desejo dele de casar com Abigail. No entanto, alguma coisa vai se colocar entre tudo isso. E ao encontro, exatamente, Estevão e Saulo. Como vos disse, Estevão era alguém muito, muito iluminado. Sabemos que já era um estudioso profundo, que quando encontra a existência de Jesus, de que o profeta, de que o Messias já tinha vindo, fica realmente completamente entregue e é um grande orador e um homem que tinha uma possibilidade de fazer milagres muito grande. Ele era um grande médium de cura e então as suas pregações atraíam muita gente e atraíram também Saulo. Saulo sabe por um amigo da existência, quer dizer, já tinha ouvido falar, mas combina com esse amigo, Sadoc, que vão um dia até à casa do caminho ouvir Estevão. O que Saulo queria saber era se Estevão era perigoso, se ele atacava a lei de Moisés. E vejam que vos trouxe aquela passagem de Mateus em que vêm exatamente os senhores da lei por tentar colocar Jesus em xeque, não é assim? E nós vamos ver uma situação similar aqui, em que Saulo e Estevão são colocados nessa situação. Já depois de ter feito um esforço imenso, Saulo consegue levar, através de uma acusação de uma pessoa que ele manipula, Estevão até ao Sinédrio. E então nós já estamos no Sinédrio, imaginem como é um grande julgamento, e Estevão está a ser implacavelmente interrogado por ele, Saulo, que era um homem extremamente capaz nas suas atividades como juiz. E Estevão diz assim: mantenho a minha crença de que o Cristo é o Salvador prometido pelo Eterno, através dos ensinos dos profetas de Israel, que choraram e sofreram no decurso de longos séculos por transmitir-nos os júbilos doces da promessa. Jamais deixei de venerar a lei e as Sagradas Escrituras, mas considero o Evangelho de Jesus o seu divino complemento. As primeiras são o trabalho dos homens, o segundo é o salário de Deus aos trabalhadores fiéis. E aqui é impossível não nos lembrarmos daquela passagem da parábola do homem que vai contratar trabalhadores para a sua vinha. Os trabalhadores da última hora. Lembrarmos que é belíssima essa forma de Estevão fazer a diferenciação entre as duas fases da revelação divina. Sois então de parecer, disse Saulo, sem dissimular irritação diante de tanta firmeza, que o carpinteiro é maior que o grande legislador. Moisés é a justiça pela revelação, mas o Cristo é o amor vivo e permanente. Mas que esperais do mistificador que lançou a confusão entre nós para morrer no Calvário? Tornou Saulo exaltadamente. O discípulo do Cristo deve saber a quem serve, e eu me honro em ser instrumento humilde nas tuas mãos. Não precisamos do inovador para a vida de Israel. E Estevão vai fazer este vaticínio. Compreendereis um dia que para Deus, Israel significa a humanidade inteira. Saulo é aquele que nós conhecemos um bocadinho mais à frente, depois de ter sofrido muito mais, como Paulo, exatamente o apóstolo dos gentios, que teve exatamente a missão de levar Jesus a todos aqueles que não eram a tribo de Israel, a humanidade inteira. É muito difícil toda a passagem, é terrível, até porque vai ser para Saulo este é um momento de grande elevação na sua carreira, aquele em que ele consegue condenar Estevão à lapidação. E convida a noiva para que ela pudesse estar ao seu lado nesse momento
de grande júbilo no seu percurso. E em determinado momento, quando Estevão está quase a perecer, e lapidação, vocês lembram-se o que é? Era atado a uma estaca e era apedrejado. E no momento em que ele vai sempre estar a meditar nos Salmos, em determinado momento começa a sentir-se separado pela espiritualidade e em determinado momento ela, Abigail, reconhece que quem está a ser apedrejado é o seu irmão. Isto vos trago para vos provocar a ler, porque esta passagem que parece tão difícil é o momento em que Estevão demonstra o espírito que era, não é assim? Ele vai perecer, vai desencarnar nos braços de Abigail, abençoando o seu matrimónio com Saulo. Só que Saulo não consegue. Para ele, o orgulho, a sua posição, como é que ele ia casar com a irmã daquele que tinha sido um tormento, não é, na história da lei judaica. E ele vai se separar, vai romper com Abigail. Abigail fica muito doente e vai ficar aquela que depois, no século XIX, nós conhecemos como a doença do amor. Ela vai ficar tísica. E Saulo, durante 8 meses, consegue manter essa posição completamente irredutível. Ela mora, como vocês se lembram, em Jope, não é? Que era longe de Jerusalém. E durante 8 meses ele mantém essa posição e não vai até lá, não dá notícias, não quer saber notícias, mas há um dia em que não aguenta e até lá vai. E é o momento em que o corpo dela já estava mesmo no fim. E ela fica absolutamente feliz. Vejam bem o quanto ficou feliz Estevão por reencontrar a irmã e vê-la com alguém que amava e que a amava. Assim também ela ficou profundamente feliz, porque tudo o que ela queria, ainda antes de falecer neste corpo, era poder reencontrá-lo. E então, ela que já estava convertida ao cristianismo, ela profundamente feliz despede-se nesse reencontro de Saulo e dos seus pais adotivos, Zacarias e Ruth. Saulo, ainda dessa vez, mal entende as situações. E então ele consegue cumprir os 3 dias de luto, mas depois vai em perseguição indómita, como era aquele espírito, atrás de Ananias, que era quem tinha trazido até Abigail a palavra de Jesus. Vai atrás de Ananias e o que sabe? Sabe que Ananias tinha ido a caminho de Damasco. E é aí que nós vamos deixar Saulo, a caminho de Damasco. Daqui a 3 semanas haverá mais desta história. Mas agora queria-vos encerrar esta história com alguma coisa que eu aprendi nestes dias e que não sabia. A espiritualidade tem-nos dito que nós vivemos momentos muito difíceis e que nós devemos, nestes momentos muito difíceis, lembrar-nos sempre dela. Maria está neste quadro, que eu também não conhecia. Vocês estão a ver alguma coisa? Não estão, que felizes que vocês são, porque aqui tem um anúncio estranho. Esta é uma pintura imensa de um artista alemão que se chama Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que surge em 1700. E esta história, esta pintura tem uma história, e esta história é: um nobre vai falar com o padre e diz-lhe que não pode mais viver com a mulher que queria separar-se. O padre pede-lhe para que lhe traga a fita que tinha sido usada na celebração do casamento. No dia seguinte, o homem chegou com uma fita branca e longa. Ao longo dos anos, a fita tinha ficado emaranhada e cheia de nós. O padre pegou na fita e pediu a Maria que desatasse os nós do casamento do casal. Maria ouviu a prece e o casal resolveu todos os seus problemas e manteve-se unido para sempre.
Quem de nós, nas relações, não tem fitas com tantos e tantos nós, não é assim? Lembremos-nos que o amparo da espiritualidade está sempre disponível para todos nós. E ainda Emmanuel nos diz: não perturbeis aquilo que Deus juntou. A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. Quebrando a ordem que rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. O Pai criou seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Lembremos-nos sempre que nada nos acontece por acaso. Então vamos sempre entender que está ali o desígnio de Deus para a nossa evolução e para o nosso progresso. E termino com uma dupla absolutamente impossível de superar: Emmanuel e Paulo. Emmanuel, ainda naquele livro, em 5 de dezembro de 45, vejam, é o ano em que terminou a Segunda Guerra Mundial, vai trazer esta mensagem: meus amigos, que as forças divinas vos guardem o espírito entre as perturbações redentoras da terra. Que o Senhor nos auxilie a recordar a palavra do apóstolo, quando nos adverte de que tudo ocorre para o bem dos que amam o Pai. Vosso amigo e servo humilde, Emmanuel. Consigamos nós acolher em todas as situações uma oportunidade de sentirmos o amor do Pai. Que fiquem em vocês estas palavras preciosas. Obrigada por me terem ouvido. Nós pedimos a nossa irmã Isabel Marques que viesse até nós e vamos chegando ao final do nosso reencontro desta tarde. E foi dito e que hoje é um dia especial para esta casa. E porquê? E faz hoje 17 anos. 19 anos, com 7, 16. Exatamente, 97 com 19. 16, que esta casa foi inaugurada. Tem sido um trabalho bastante promissor para todos nós. Sabíamos que havia um trabalho pela frente, mas que chegasse até às proporções que chegou, nós não calculávamos. Mas quando há a mão divina da espiritualidade, nada é impossível. Nós, no próximo sábado, vamos fazer o nosso convívio, justamente para comemorar essa data, que para nós é uma data sempre de muita alegria e de muita gratidão, porque esta casa tem através de um trabalho, um esforço de muitos companheiros, desenvolver a doutrina no seu tríplice aspecto e na sua pureza doutrinária. E tem feito tarefas que vocês têm seguido, outras que irá fazer, e por isso a nossa gratidão a todos os trabalhadores, os que estão, aqueles que passaram, pelo esforço que todos tivemos para chegar ao dia de hoje. Seria muito mais longo esta explicação desses anos, mas não há tempo para isso. Enquanto à lição de hoje, muito interessante este livro. Se não leram Paulo Estevão, leiam. A primeira vez que eu li, eu me emocionei, porque ele é um livro que deve ser, os que leram a primeira vez, leiam de novo, porque é um livro extraordinário. Porque, além de nos trazer todos os passos de Paulo e também do cristianismo, é muito importante tudo que ele se encontra
para o nosso conhecimento da doutrina e do Espiritismo. Pedimos à nossa Isabel Marques, então, a sua presença